E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos falar um pouco, de fé e ciência, Ciência e fé. Muitas pessoas acham, que a igreja ela é contra a ciência, e que há, oposição entre a fé e a ciência, Mas a igreja explica, que não há oposição entre fé e ciência. O que há é nossos erros e as nossas interpretações erradas, E as nossas interpretações erradas. O Concílio Vaticano II afirma, O Concílio Vaticano II afirma que se a pesquisa metódica, em todas as ciências procede de maneira verdadeiramente científica e segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta, à fé. Então, se a ciência, segue com os critérios verdadeiramente, científicos e segundo as leis morais, nunca será, na realidade nunca será oposta, à fé. É isso que a igreja diz, Se ela não for usada de má fé para fazer o mal, então ela nunca vai ser oposição, à fé. Por quê? A igreja entende que fé e ciência, elas andam juntas, elas vêm do mesmo Criador, vêm de Deus, a fé e a ciência, a razão, fé e razão. Então não há oposição. Como eu já disse, a oposição é nós, seres humanos, que coloca oposição na coisa. Mas entre si, entre elas, não tem oposição. Sendo usada, cada uma na sua área e com esses critérios, verdadeiramente buscando a verdade. Então a igreja não tem medo da ciência. Muito pelo contrário, a igreja sabe que a ciência é uma criatura de Deus, que é uma criatura de Deus. Tanto é que o concílio, tanto é que o Vaticano possui 2 pontifícias academias de ciência para nos ensinar. Como diz aqui, é a luz da ciência que a igreja caminha para compreender melhor a revelação do sobrenatural. É a luz da ciência que a igreja caminha para compreender melhor a revelação do sobrenatural. Então quer dizer que a fé precisa da luz da ciência, A fé precisa da luz da ciência para não ser cega, não se tornar fanática, e doentia. A gente vê o caso das seitas, o caso de você acreditar só no sobrenatural, você fica uma pessoa fanática, doentia. Você não acredita na ciência, Você não se expõe à ciência, você não quer andar à luz da ciência. Isso a igreja diz que não, isso é um fanatismo, isso é uma fé doente. Por outro lado, a ciência precisa da fé para não colocar as suas descobertas a serviço do mal. Então veja, a fé precisa da luz da ciência para não ser doentia, não ser fanática, E a ciência precisa da luz da fé para não colocar as suas descobertas a serviço do mal. Que ensinamento belo da igreja, Tanto é que o Papa Paulo VI, em 1970, autorizou os cientistas examinarem as relíquias eucarísticas de Lanciano. Foi por isso que o Papa João Paulo II e outros papas autorizaram as análises científicas para averiguar a autenticidade do Santo Sudário, de Turim. Quer dizer que a igreja não tem medo da ciência, O Papa Paulo VI autorizou que examinasse as relíquias eucarísticas de Lanciano. O Papa João Paulo II e outros papas autorizaram também a análise científica para averiguar a autenticidade do Santo Sudário, que é um dos objetos mais estudados do mundo. Então quer dizer que a igreja não tem nada para esconder da ciência. Agora, como disse aqui, a ciência não pode caminhar sozinha, sem a fé. Por quê? Porque a ciência ela é bela, ela é boa, mas se ela for usada
de maneira errada é, né, devastadora. Basta a gente ver o caso, né, das armas que temos hoje, que o mundo tem hoje. Você já ouviu falar, né, que os países do primeiro mundo, né, que estão lá no topo da pirâmide, né, eles têm armamentos que podem destruir várias vezes a Terra. Né? A gente vê, olha, eles têm armamento que pode destruir várias vezes a Terra. Com a ajuda, né, usando da ciência, fazendo armas químicas, armas de todo tipo, né, para destruição em massa. Por exemplo, essa ciência está sendo mal usada. Está usando para o mal. Está usando uma criatura de Deus para destruir, sei lá quantas vezes, né, o planeta Terra. Mas eles não se unem para destruir a fome de um país sequer. Né? Então, se esses países têm esses armamentos, né, que podem acabar com o mundo várias vezes, né, como se diz, né, como se isso fosse possível, acabar com o mundo uma vez, já acabou tudo, né? Então, mas não se une para matar a fome de um país sequer. Então, uns vivendo na miséria e outro tendo, né, usando aí da ciência para fabricar armas de destruição em massa, que destroem uma cidade inteira, que jogam um míssil, né, levam um míssil de um continente para o outro, né, para destruir cidades inteiras. Quer dizer que a ciência usada dessa maneira é devastadora. Então, quando a ciência quer andar sozinha sem a fé, é isso que acontece, que a gente está vendo no mundo. A gente vê os países desafiando um ao outro, por quê? Porque tem muitos armamentos. Né? Quer dizer que usa da ciência para fazer todo tipo de armamento para a própria destruição. É isso que vai contra, né, a fé. Então, é essa má ciência que vai contra, né, a fé. Ou, pelo contrário, né, uma fé, né, cega, como diz aqui, né, a fé precisa da luz da ciência também para não ser fanática e nem doentia. Então, quer dizer que as duas, elas se completam, elas se auxiliam, né? Elas se auxiliam, né, mutuamente. É isso que a igreja nos ensina, que fé e razão devem andar junto para o bem, né, da humanidade. Quando uma quer andar sozinha, sem o auxílio da outra, acontece, né, uma desgraça. Sobretudo, a ciência quer andar sozinha sem a fé, na mão de homens, né, de homens orgulhosos, fabricando armas aí moderníssimas, né, pronta para destruir cidades inteiras, países inteiros. Estamos aí vendo a guerra batendo aí, né, na porta. Então quer dizer que é essa ciência usada para andar sozinha, para escantear, né, a fé. A ciência deveria ser guiada à luz da fé, como a fé também é guiada à luz da ciência. Então é isso, é o que a igreja nos ensina, é que fé e razão, né, razão e fé não se opõem entre elas mesmas. Não há oposição em si. Né? Entre elas não há oposição. A oposição que há é nos seres humanos. É quando o ser humano quer usar as descobertas científicas com critérios, né, anti-morais, né, com critérios ilícitos, como a gente vê o caso das armas. Né? Quando a gente vê essas coisas, a ciência sendo, né, usada de modo ilícito. Então, isso é que vai contra a igreja, isso é que vai contra a fé. Então, quando você vê alguém dizer, não, a igreja é contra a ciência, entenda que a igreja é contra o uso errado da ciência. Da mesma forma, o uso errado da fé também, né? Uma fé cega, uma fé que a pessoa não busca a luz também da ciência para caminhar. Como diz aqui, né? Ó, a igreja é a luz da ciência, né? É a luz da ciência que a igreja caminha para compreender melhor a revelação do sobrenatural. Quer dizer que é a luz da ciência que a igreja caminha para entender aquilo, a revelação do sobrenatural. E assim por diante, né? A ciência também não pode andar sozinha, porque ela se torna devastadora na mão desses homens, né, orgulhosos, que estão no topo do mundo. Ameaçam destruir o mundo inteiro com suas bombas, com suas armas, né, químicas, biológicas, de todo tipo. Né?
Então quer dizer que é isso que a igreja nos ensina. Mas se for usada, né, corretamente, se a ciência for usada corretamente, como sendo, né, como a igreja nos ensina, é duas asas que voam livremente, né? Uma auxilia a outra. É para isso. São criaturas de Deus. É para isso, para ajudar a humanidade. Beleza, meus irmãos? Então esse vídeo de hoje mostrando que não há, né, não há oposição entre fé e ciência. Tanto é que o Vaticano tem, né, duas pontifícias academias de ciência, né? Quer dizer que a igreja estuda muito a ciência. Ela valoriza muito, né, o estudo da ciência para ela não andar aí, né, no fanatismo de um modo doentio, né? Porque se andar sem a luz da ciência, como ela diz aqui, né, é andar no escuro, né? Quer dizer que a fé precisa da luz da ciência para não ser cega, para não ser doentia, né, fanática. E a ciência precisa da luz da fé para não colocar, né, as suas descobertas, né, a serviço do mal, a serviço, né, da morte, né, a serviço da morte nos laboratórios, né, mas sim a serviço da vida, de modo, né, ético, de modo, né, moral. E é isso que a igreja ensina. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, né, deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.